Aleluia, que coisa maravilhosa, sentem-se, aleluia, amém? Esse é o Espírito, irmãos, esse é o Espírito, diga assim, esse é o Espírito, amém? Espírito de quê? De louvor, de adoração, e o louvor e a adoração, amados, ele não está longe, ele não está numa banda de música, amém? Ele pode também fluir através da música, mas a adoração está perto de cada um de nós. A gente, quando vier para um culto, irmão, a gente tem que estar com isso no coração, de fato. Amém? Vamos supor que não tiver música, não tem culto? Tem culto. Amém? Eu posso cultuar a Deus. A palavra fala que nós somos reis e sacerdotes. Diga reis, sacerdotes. Amém? Podemos ministrar a Deus. Podemos falar com Deus, receber, declarar para Ele, amém? Podemos, não só podemos como devemos, é para isso, né? A palavra fala que Deus cortou o intermediário, diga que Deus cortou o intermediário, para quê? Para poder falar com você, amém? A palavra diz que a aliança que nós temos com Ele, jamais ninguém ensinaria o seu irmão dizendo conhece ao Senhor, por quê? Porque o resultado do que Deus fez é todos o conheceriam, do maior ao menor. Quem recebeu o Espírito Santo aqui, depois de ter nascido de novo? Todo mundo? Sim ou não? Só alguns? Senão eu vou fazer o apelo. É lógico, né? Se não recebeu Jesus, a gente tem que fazer logo o apelo, porque não sabe o que está perdendo. Então, quando a gente busca a Deus, deixa eu só baixar um negócio aqui um pouquinho. Pronto. Hoje eu estou no analógico. Amém? Quando a gente busca a Deus, amados, né, e o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, como diz em João. Abra aí, João. Eu quero que essas verdades fiquem bem fechadas em você. João 14, Evangelho. Oh, aleluia. João 14. Sei que as pessoas podem dizer, eles leem muito sobre o Novo Testamento. Tu quer que eu veja o Velho? No Velho nem acesso poderia ter. Aprenda isso. No Velho Testamento nem acesso a Deus você tinha. Por quê? Porque é só quem era judeu. Tu é judeu? Então pronto, estava ferrado. Amém? O Senhor fala aqui, no versículo 1. Ele diz, não se turbe o quê, pessoal? O vosso coração. O que tem que acontecer? Crede em quem? Em Deus e também em mim. Diga, Deus e Jesus. Né? Ele diz, olha, na casa do meu pai, há o que, pessoal? Muitas moradas. Né? Se não fosse assim, eu não vou-lo, pois eu vou o quê? Preparar lugar. Diga lugar. Né? E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vós estejais também. Eu não sei se você tem lido a mesma Bíblia que eu, né? Mas quando eu leio um trecho desse aqui, irmão, inspirado pelo Espírito Santo, é um momento de a gente sair dando glória, de a gente sair correndo no poder de Deus. Olha o que ele está dizendo, olha, tudo que eu estou fazendo aqui é para que aonde eu estou, vós também o que, pessoal? Estejais. Diga, a vontade de Deus é que aonde Cristo está, eu também esteja. Olha aí, que coisa linda. Diga, na mesma posição. Deus disse, olha, eu vou para o meu Pai, vou preparar o quê? Um lugar para vocês. Para quê? Porque eu quero que vocês tenham o mesmo acesso. Semana passada a gente falou sobre acesso. Não falamos sobre acesso? Amém? Diga mesmo acesso. É isso aí que Jesus quer. Jesus quer te dar o mesmo acesso. A mesma condição de falar com o Pai, com Deus. Então, para isso, ele vai colocando aqui para a gente, Aí ele, eu vou preparar lugar. E ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Diga, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Né? Pula aí para o versículo
Pronto, o versículo 12. Melhor, 16. Né? Olha aqui qual é o caminho. Ele vai dizer: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Diga outro Consolador. Amém? Essas duas palavras aqui no original, o pessoal daqui mais antigo já sabe, mas como tem muita gente visitando a gente, eu não poderia deixar de falar mais uma vez. Né? Quando eu cito trechos no original, é para que a gente tenha um sentido mais amplo. Às vezes o sentido em português, ele fica um sentido mais raso. Né? Mas são duas palavras que são traduzidas aqui para outro e consolador. Amém? Diga duas palavras. Né? A palavra para outro é a palavra allos. A-L-L-O-S. Não é uma palavra assim, ó, eu vou para o Pai, mas vou enviar outro qualquer. Como até mesmo um homem, um profeta. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo outro da mesma posição, espécie ou natureza. Outro do mesmo tipo que eu. Essa palavrinha allos é para isso. Outro igual, da mesma posição, com a mesma autoridade. Então, presta atenção no que ele está dizendo. Olha, eu vou para o Pai preparar lugar para vocês, né? Porque o meu objetivo é que aonde eu estiver, vocês também estejam. Isso aqui é a vontade de Deus. Diga, essa é a vontade de Deus. Né? Por que é a vontade de Deus? Porque Jesus só fazia e só se movia de acordo com o que ele tinha de revelação de Deus. Ou seja, ele só fazia o que via o Pai fazer. Como é que você sabe disso? Porque eu pulei alguns trechos da Bíblia aqui, mas se você for ler o capítulo todo, logo depois daquilo que a gente falou, você vai ver Tomé dizendo, cadê? Eu não sei para onde ir. Né? E outro ainda pergunta, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele diz, rapaz, quanto tempo estou convosco, e tu ainda não está me perguntando sobre isso? Ele diz, ó, quem vê a mim, vê quem? Quem vê ele, vê ao Pai. Então, a palavrinha allos, né, como a gente falou aí, significa outro da mesma espécie, da mesma o quê, pessoal? Condição ou natureza, outro igual a ele. E ele vai explicar quem é esse. Né? Pastor, e a palavra consolador? O que seria essa palavra consolador? É a palavra paráclitos. Né? Ficou claro? Seria o quê? Um ajudador. Na tradução literal, significa alguém chamado para estar ao lado. Ok? Ou seja, eu vou dar outro igual a mim para estar ao lado de vocês. Vocês jamais estarão sozinhos. Amém? Agora a gente tem que aprender o que? A se relacionar. Porque evangelho sem relacionamento com Deus é religião, irmão. E Jesus não veio fundar uma religião. Aprendam isso. Igreja não é religião. Não é. Uma das maiores estratégias do diabo é essa, querer colocar as coisas espirituais no nível da religião. Não é. Deus estabeleceu um reino. Um governo. Diga governo. Amém? Ou seja, nesse governo tem um líder, tem uma estrutura, tem uma língua própria, tem princípios que controlam esse reino, que são as leis, os estatutos, os mandamentos. Amém? E a ideia de Deus é que cada um dos seus filhos, né, que nascem de novo, se tornem reis e sacerdócio. O que é um rei? É alguém que vai ter uma espécie de domínio. Diga domínio. Cada um de vocês foi chamado para dominar em alguma área. Eu não estou dizendo dominar tudo e todos. Não, vou criar o meu império. Não, não é império, irmão, é reino. Reino é diferente de império. Império governa outros povos. Muitas vezes pela expansão territorial, querendo tomar as coisas, pela força. Reino não é assim. Só tem uma maneira de você fazer parte de um reino. Você nascendo nele. Porque um reino governa o seu próprio povo. Amém? Diga império. Quer dominar sobre outros. Né? Coisa que ele não tem domínio, que não é a parte dele. Ele quer ir para outros. Né? E o reino não, ele domina sobre aquilo que é dele. Estabelecido legalmente.
Ficou claro? Reino de Deus significa isso. Então, qual é a ideia de Deus? A ideia de Deus é que o reino de Deus não vem de forma aparente, mas vem dentro de cada um. Amém? E cada um de nós teríamos algum tipo de domínio. Cada um que está aqui, em maior ou menor escala. Começando com o pouco, até chegar ao muito. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Deus cria primeiro as sementes, para depois criar as árvores, os frutos e todas as demais coisas. De onde é que tu tirou isso, pastor? Lê Gênesis. Em Gênesis a gente vê que Deus tinha plantado todas as coisas, mas nada tinha brotado. Por quê? Porque não tinha um homem para lavrar o solo. Ou seja, estava tudo debaixo da terra. Tudo escondido, mas para Deus já estava feito. Para Deus já estava realizado. Amém? Porque o potencial está onde? Naquela semente. Amém? Então você foi feito para dominar uma determinada área. Por quê? Porque um rei, ele governa. Diga governo. Amém? Governa. Ele governa. Você vai ter uma área de governo. Talvez seja seus filhos, se Deus lhe confiou filhos. Talvez seja um trabalho, se Deus lhe confiou um trabalho. Né? Se Deus lhe confiou o ministério, você vai prestar contas de cada coisa que você fez ou deixou de fazer. Porque pecado, como a gente sempre ensina aqui, não é só fazer coisas erradas. É quando eu deixo de fazer o bem que eu sei que eu devo fazer. Então, se eu sei que tem coisas, a negligência também é pecado. Ficou claro? Então, ele diz assim, não negligencieis a salvação. A gente não pode negligenciar a salvação que a gente tem recebido de Deus. Ficou claro? Então, Deus tem um desejo para cada um de nós. Que a gente seja reino e sacerdote. Rei. Quem era o rei no Antigo Testamento? Né? O rei era um homem que Deus levantava para governar, né, e julgar. Diga governo e juízo. Né? O que é um sacerdote? Era alguém que oferecia dons a Deus e também pegava dons de Deus e oferecia aos homens. Praticamente Deus ele ungia três tipos de ministério no Antigo Testamento, que é o que a gente pode dizer de profeta, rei e sacerdote. Jesus era os três. Amém? Jesus era os três. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele era um profeta a qual Moisés disse, porque Moisés abriu a boca para dizer assim, ó, Deus suscitará um profeta semelhante a mim. E acontece que todo aquele que nele não crê, será eliminado do meio do povo. Então Jesus era profeta. Amém? E rei, porque o significado de Cristo significa Machia, no original. Que é o quê? Rei ungido. Ou seja, era aquele rei que iria governar. Amém? E o reino de Deus, que se move primeiro dentro de cada um de nós, não vem de forma aparente, não significa que a gente não possa vê-lo. Entenda. Ele está dizendo que ele não vem de forma aparente. Mas por quê? Porque o reino de Deus é baseado em fé. Fé é uma convicção de um fato invisível. Mas não significa que com o tempo, aquilo que eu creio não se manifeste. Porque os sinais seguem as pessoas que creem. Amém? Não é eu que sigo o sinal me segue. E o que é um sinal? É uma intervenção de Deus. É algo sobrenatural. É um agir de Deus visível, que todo mundo vê. Rapaz, aqui só Deus poderia ter feito. Abrir os olhos desse cego, só Deus poderia ter feito. Amém? Não tem cura na medicina, o cara está curado. Só Deus poderia ter feito. O que é isso? Um sinal. Amém? Um sinal, diga um sinal. Né? A gente deve seguir os sinais? Não. Mas Deus concede sinais para que os homens vejam e creiam. Quem homens? Os homens que estão lá fora. Isso é uma misericórdia. A igreja não é movida por sinais. A igreja é movida pela palavra. A igreja é movida pela semente. Amém? Do mesmo jeito que uma semente funciona. Lança-se ela na terra. E ela fica invisível, escondida. Não tem nada aparente. Mas quando você menos espera, começa a brotar. Algo é visível, até dá o fruto. Que é justamente o resultado que a gente espera. Porque cada coisa plantada deve produzir segundo a sua espécie. Amém? Então nós temos que entender essas coisas. Isso é o reino de Deus. Deus deu um domínio para cada um de nós. O Senhor, de fato, disse ao homem, de forma geral, né? Sujeitai e dominai. Amém?
Ou seja, você tem essa obrigação. Você não é alguém foi feito para ser dominado. Você é feito para dominar. Mas o que eu estou falando é que nós não dominamos pela força. Nós dominamos pelo Espírito de Deus, pela unção de Deus, pela capacitação sobrenatural para fazer aquilo que eu não tenho condição de fazer. Amém? Com as armas, quer defensivas, quer ofensivas, vindas de Deus, não de homens. Amém? As armas são de Deus. Existem armas defensivas, existem armas ofensivas. Mas uma coisa é certa, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir sofismas, amém, fábulas, né? Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? Porque Deus quer assim. Então nós temos que entender essas coisinhas. Para isso ele mandou o melhor ajudador que você poderia ter. Alguém para estar ao teu lado, para te conduzir, para te guiar, te pegar pela mão, né? Quem é ele? O Paráclitos. Amém? Quem é ele? Espírito Santo de Deus. Né? Vocês conheceriam o caminho. Por quê? Porque ele estaria em vós. A palavra até fala, profetizando acerca da vinda do Espírito Santo que seria derramado sobre toda a carne, até fala assim que nem o louco erraria o caminho. Por quê? Porque teria uma voz atrás dele dizendo. Amém? Diga, nem o louco, né, errará o caminho. Então, amados, o que o diabo quer fazer é simplesmente tumultuar para que você não ouça a voz verdadeira. Para que você não ouça a voz de Deus. E Deus não fala no teu ouvido natural. Amém? Deus fala no coração ou espírito. Deus fala aqui, aonde Ele está. Deus habita na tua mente? Não, a tua mente pode estar cheia, como uma esponja. A nossa mente é como uma esponja. Amém? Ela pega a palavra e ela vai ficar cheia. Quando ela for espremida, ela vai soltar aquilo que tem dentro dela. Se você tem incredulidade, na hora da adversidade, das pressões, vai sair incredulidade. Não dá, não podemos, não conseguiremos. É grande demais para mim, né? Essa terra tem muitos gigantes. Vai sair essas coisas. Mas se você está cheio da palavra, irmão, quando te espremer a palavra de Deus vai sair. Essa palavra que é viva e eficaz. Essa palavra que dá resultado. Essa palavra. Amém? Que foi designada para nós mesmos. Entenda, a palavra de Deus não é para Deus, a palavra de Deus é para nós. Diga, a palavra de Deus não é para Deus. Diga, a palavra de Deus é para mim. Porque a palavra ele já sabe. Ele é a palavra. Amém? Deus é a palavra, irmão. Jesus é a palavra. Ficou claro isso? Então, é para ele? Não, ele já sabe. Quando ele profere, ele está proferindo para nós. A quem é destinada a palavra? Né? Os receptores. Aqueles que devem acolher com mansidão a palavra. Porque se não acolhermos com mansidão, não iremos produzir resultados. Se não colocarmos a palavra no coração, que é o lugar onde ela produz, não irá produzir. Amém? Para isso, Deus, sabendo disso, ele disse, rapaz, eu vou ter que neles habitar. Eu vou trocar um coração de pedra por um coração de carne. Eu vou habitar com eles. Neles eu habitarei. Eu farei neles morada. Quando o Senhor diz que vai preparar muitas moradas, essas moradas é nós. Por quê? Porque Deus, por meio daquele sacrifício, quando Ele adentra lá naquele lugar, que é chamado de santo lugar, Ele leva o seu próprio sangue. O sangue simboliza o quê? Simboliza a vida. Ele leva a sua própria vida. Aquele sangue imaculado. E Ele derrama aquele sangue, Ele purifica todas as coisas e distribui dons aos homens. Amém? Ele leva cativo o cativeiro. Como diz em Efésios capítulo 4. Né? Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Quando ele subiu, ele levou o cativo, o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Presentes. E ele mesmo chamou, ele mesmo habilitou, ele mesmo te deu um domínio, ele mesmo tirou a tua vergonha, ele mesmo mudou as tuas vestes. Amém? Ele mesmo fez a morada dele. Acaso Deus habitaria em templos feitos por mãos humanas?
Acaso Deus habitaria em templo de pecado? Destruído, onde adoraria a Deus e os ídolos? Jamais. Jamais, a gente sabe que não. Para isso, Ele mesmo preparou uma morada. Né? E quando o Espírito Santo veio, né, Ele mesmo veio junto. O Pai e o Filho fazem morada dentro de mim. Como? Por meio do Espírito Santo. Amém? Do Paráclitos, do ajudador, daquele que pega firme comigo do outro lado. Porque pegar firme comigo do outro lado, como diz em Romanos, é uma palavra tão complicada. Sulante banomai, é um nome gigante aí. Uma coisa é certa, não importa o tamanho da palavra, não é o som. O que importa é a verdade que está nela. E a verdade é o quê? É aquele que pega firme comigo do outro lado, na outra ponta. A gente sabe que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na minha incapacidade de produzir resultado. Mas a fraqueza não é pecado não, irmão. Ah, minha fraqueza, meus pecados. Não, é a minha incapacidade de produzir o resultado. Que resultado? O resultado que Ele mandou. Ele vai colocar para me fazer coisas que muitas vezes naturalmente eu não tenho estrutura, condição. Eu não teria condição de estar aqui falando para tanta gente e nem alimentar espiritualmente a vida de tantas pessoas. Eu não tenho essa condição, mas Deus unge homens, capacita. Para quê? Para quando Ele fale, o Espírito Santo pega firme. O Espírito Santo que habita em mim, ele pega firme e convence corações. Amém? Ele vai testificar, porque o Espírito Santo ele é enviado para nos guiar por toda a verdade. Então, quando eu vou proferindo a verdade aqui, o Espírito Santo vai testificando. Como? Por dentro eu vou sair percebendo, rapaz, é verdade, eu não sei como, não sei porquê, não pode não fazer sentido o que esse cara está dizendo. Naturalmente pode ser até loucura, mas eu sei porque eu sei que é verdade. Amém? E o nome disso que é gerado é fé. A fé, eu sempre ensino que é a energia extraída pela digestão da palavra. Isso daí é a minha definição própria de fé. Amém? Você não encontra isso na Bíblia. Mas se eu sei que a palavra de Deus é alimento, e eu sei que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, então se eu ouço a palavra, fé é gerado, se eu me alimento, energia é me dada. Não é assim? Então, se eu estou me alimentando da palavra que sai da boca de Deus, já que o homem nem só de pão viveria, quando eu ouço a palavra e a fé é gerada, aquele resultado nada mais é do que a energia extraída pela digestão da palavra, ou pela meditação. Até porque eu meditar é a palavra hagar, diga hagar, que é a mesma origem, né, de ruminar, como um boi faz. Um boi rumina. Né? Um boi, ele mastiga a grama, e ele fica lá. Ele fica mastigando, engole. Depois aquilo volta de novo para a boca. E ele mastiga, engole de novo. Ele faz isso 4 vezes. Assim também aquele que medita na palavra de Deus é comparado àquele que está plantado junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha, cujo dará fruto no tempo certo. É um bem-aventurado. Porque se você está diante dessa meditação na palavra, diante da palavra, você não está na roda dos escarnecedores. Amém? Então, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque o ímpio é aquele que não é pio. E quem é o pio? O pio é aquele que tem o coração do tipo de Deus. Aquele que tem o coração voltado para as coisas de Deus. O ímpio não tem Deus no coração. O coração dele é endurecido como pedra. Amém? Ele tem que ser convencido, às vezes, por meio de sinais. E o Espírito Santo, que pode vir sobre ele. O homem do mundo pode ser usado por Deus? Pode. Por quê? Porque o ser usado por Deus, ele vem sobre a pessoa. Todos esses homens do Antigo Testamento, né, profetas, reis e sacerdotes, o Espírito Santo não habitava com ele, não morava. Ele vinha sobre, nos momentos onde a unção entrava em operação, ele realizava o propósito, e aquele Espírito meio que entrava num estado de stand-by, né? Ficou claro isso? Mas nós não. O Espírito Santo está conosco 24 horas. O espaço que você der a Deus é o espaço que você vai ter. A adoração que você entregar a Deus, você tem a capacidade de movimentar. Quando a gente começou aqui, irmãos, começar a adorar, aleluia, aleluia. Mas eu não estou sentindo nada. Não é por sentir, irmão. É por crer. Amém? É pela fé que eu me relaciono com Deus. Se eu não tiver a fé, eu não agradarei a Deus e nem receberei de Deus. Porque impossível é agradar a Deus sem fé.
Aí ele diz, por que é impossível? Porque primeiro tem que crer em duas coisas. Se tu não crer nessas duas coisas, você está desagradando a Deus. A primeira, ele existir. Mas esse tipo de crer aí, até o diabo crê. Porque os demônios creem que tremem. Ou seja, eles sabem que existe um só Deus. Né? Muitas vezes o demônio se manifestou e disse para Jesus. Ele disse, eu sei quem tu é o filho de Deus. Mas também sei do negócio, eu sei que tem um tormento, mas agora não é a hora. Então tu veio me atormentar antes do tempo? Olha que coisa interessante. Né? Ou seja, muitos que aqui estão nem têm essa revelação de quem é Jesus de fato. E o demônio já tinha. Mas uma coisa, o demônio saber não o qualifica para ser salvo. Porque a salvação, ela vem pelo ouvir, a fé é gerada, mas existe uma ação correspondente. Existe eu confessar com a boca, eu obedecê-lo. Se eu não obedeço ao Senhor, eu não estou diferenciado do diabo. O diabo é aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, porque ele está na operação do erro ou da mentira. E o que é a mentira, senão o contrário da verdade? Ele está em desobediência, mas nós andamos em obediência. Por quê? Porque a obediência a Deus traz vida, prosperidade, paz, alegria, fortaleza. Amém? Existem recursos inimagináveis. Amém? Então, amados, quando nós estamos aqui com o Espírito Santo, esses homens antigos, o Espírito vinha sobre eles, eles se moviam naquele dom, naquele talento, depois que terminava aquela operação, eles saíam. Mas isso não significava que eles iam ser salvos, não significava que eles estão no céu, não significa. Porque os dons são de Deus, eles são irrevogáveis, você vai morrer com eles, prestará contas sobre o que fez ou deixou de fazer com eles. Mas você vai ser julgado diante de Deus pela aprovação. E a aprovação tem a ver com o fruto, com a minha resposta a Deus. Amém? Tem a ver com a minha resposta a Deus. Eu não sei se você tem respondido a Deus da maneira correta. Não sei se você tem andado em tudo aquilo que Deus te colocou. Mas quando a gente levanta nossas mãos aqui, amados, nós somos como fogueiras. Amém? Às vezes, uma unção que tem aqui sobre a igreja, por que é importante o congregar? Porque quando congregamos, existe uma unção, né? E o que é unção, pastor? Tu fala demais, eu estou aqui pela primeira vez, nem entendi o que é unção. Unção, amados, é uma capacitação de Deus para fazer aquilo que eu não tenho condições, naturalmente. A unção de Deus é um poder de Deus disponível para mim, para eu agir como Deus agiria. Deu para entender? Exemplo, se a unção de Deus começa a agir aqui comigo, eu posso fazer coisas que naturalmente eu não teria condição de fazer. Quer ver uma delas? Eu comecei foi cantar aqui. Quem é que me viu cantando? Né? Tem que ter muita coragem, né? Desafinado, doidão, estou nem aí, irmão. Deus recebe. Né? Não tem quem faça, eu vou lá e faço, né? E dou glória, e levanto, e vou fazer o que tem que fazer. Mas isso, eu não tenho capacidade para isso. Mas a unção impulsiona, abre a boca, declara. Aí ela começa a operar onde eu não consigo. Porque não é um som afinado ou desafinado que vai fazer a diferença. Não é esse balbuciar das palavras, ou este som naturalmente que sai da minha boca e entra nas tuas orelhas. Não. A fé vem pelo ouvir e o ouvir. Diga, 2 ouvir. Né? O primeiro é esse. O outro é você dar ouvidos, botar para dentro. Se você não botar para dentro, você não responde. Não, não é isso. Se fosse por isso, eu podia gravar e pronto, soltar ali a gravação, dá tudo certo. E não é assim que funciona, irmão. Um papagaio poderia aprender a falar. Agora o papagaio é ungido. Um papagaio poderia aprender, alguém falando em línguas, né? Ele podia imitar. Né? Mas é ungido para aquilo? Não, não tem poder naquilo que ele está fazendo. Ficou claro? Amém? Então, é assim que funciona. Existem as unções de Deus que são derramadas nos lugares para a gente poder fazer. Esta unção é essa capacitação. Ela é representada na Bíblia pelo derramar de um óleo sobre alguém. O que esse óleo fazia? Era uma espécie de perfume. Primeiro, ele tirava logo aquela condição de sujeira, né? Maquiava. E ele fazia uma separação entre o que estava fora e o que estava dentro. Ele guardava aquele unguento. Fazia com quê? Com que a mosca não grudasse. Era uma espécie de repelente natural. Né? E é muito importante porque essas figuras, elas são retratadas também para a gente hoje. A gente pode pegar elementos do que aquilo simbolizava antes para entender verdades de hoje. Porque lá são ilustrações. Se eu olho para um quadro, é uma ilustração de algo. E aquela ilustração vai me passar algo. Não é o desenho por si só, mas é o que aquilo representa. Deu para entender? Né? Então,
Né? Deus tem isso para cada um de nós. Deus tem unções preparadas, tem um derramar do Espírito Santo. Deus tem coisas inimagináveis. Deus te deu um domínio, Ele te capacita. Para isso, Ele enviou o Espírito Santo de Deus. Amém? Esse Espírito Santo, né, ele habita em nós. Nem o louco erraria o caminho. E é interessante que o Espírito Santo veio nos guiar por toda a verdade. Amém? Então ele diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Qual é a finalidade? Para que Ele esteja para sempre com vocês. Diga para sempre. Amém? Diferente do Antigo Testamento, que vinha e ia. Não. O Espírito Santo, ele fica para sempre. A Bíblia fala assim, ó, se você quer outro trecho bíblico que colabore com isso aqui, a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um só Espírito com Ele. Aí você pode dizer: pastor, quem é o Senhor? O Senhor é o Espírito. E aonde Ele está, aí a liberdade. Não é assim que em Coríntios fala? Ele diz: o Senhor é o Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo, né? Ele diz: aonde Ele está, aí, naquele lugar, a liberdade. Ali existe uma lei, que é chamada de lei do Espírito e da vida, declarada em Romanos capítulo 8. Porque, né, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo. Né? Por quê? Porque a lei, no versículo 2, do Espírito e da vida, me livrou da lei do pecado e da morte. O que seria a lei do pecado e da morte? A alma que pecar, essa morrerá. Então, se eu pequei, eu morri. Mas existe a lei que aonde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Então, aquela liberdade de Deus vem, eu me uno a Ele, torno-me um só Espírito com Ele. Ou seja, o Espírito Santo fala comigo, né? Quem é o migo? A minha carne? É eu ficar me arrepiando? Diga, não. Diga assim: o Espírito Santo, ele fala comigo. Diga, amigo. Quem é esse amigo? Diga, o homem interior do coração. Amém? Diga, homem interior do coração. Que é o verdadeiro eu. Quem é o verdadeiro eu? É a carne? Não. Né? É o homem interior do coração. Esse homem interior do coração é o coração. Ficou claro? Também conhecido como coração ou espírito humano. Não sei se vocês estão olhando assim, então, paz, eu não sabia que eu vinha para uma aula, não. Ó. Amado, é assim, tem dia que é aula, tem dia que é profético, né? Mistura-se tudo, né? É assim o sistema. Ficou claro? Mas acolhe com mansidão. A Bíblia diz que Jesus ensinava todos os dias, né? E Jesus tinha uma ordem. Jesus ensinava, ele pregava e ele curava. Amém? Ficou claro? Ou seja, ele explicava o que tinha que explicar, depois ele começava a pregar em cima daquilo e depois ele se movia nos dons. Por quê? Conhecemos a verdade liberta. Muitas vezes o cara diz: então eu posso ser isso, ele já começava a sair daquela mentalidade, né? Aquela mentalidade de aprisionada para ir para uma mentalidade de crença. É? E ele disse: Deus tem isso aqui para ti. E ele começava a se ver dentro. Porque imaginar é ver no espírito. Ver por dentro. E como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Provérbios. Como o homem se vê por dentro. Então, a ideia do diabo é o quê? Tu não pode, tu é derrotado, né? Tu não tem condição, eu é quem mando, tu diga não, não dá. E aquele que está cheio do Espírito é diferente. Dá, avança, eu sou contigo, não temas. 365 vezes tem escrito na Bíblia: não temas. 365, porque uma para cada dia. Amém? Diga assim: eu não sou aperfeiçoado pelo medo. Amém? Diga assim: eu sou edificado em amor. E diga assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deu para entender? Hoje eu posso me aproximar de Deus. Não com vergonha, não, Senhor, eu sou aquele todo derrotado, aquele leproso. Não, sou não. Amém? Não sou a justiça de Deus na terra. Amém? Amado, creia no que a Bíblia diz, não creia no que a religião tem para lhe dizer, não. Pegue as verdades ouvidas, se apegue a ela e jamais se desvie dela. Para quê? Para que tu seja bem-sucedido. Escuta o que Deus fala. Antigamente, né, eles eram escravos, se viam como gafanhotos, e aí Deus manda espiar uma terra prometida. Quando eles chegam naquela terra prometida para olhar: eita, rapaz, a terra realmente é boa, mas a bicha está infestada de gigante. Ou seja, havia os outros maior do que ele.
Porque ele via como homem natural. Viu com a carne. Mas Davi era pequeno. Mas não significa que ele não derrubou o gigante. Tem até um rapaz que estava pregando, um pastor, né? E Joel, o nome dele. Se você depois pode buscar na internet. Ele disse que, na verdade, ali não era só um gigante, tinha 4 gigantes. É por isso que ele pegou aquele tanto de pedra. Né? Quando derrubou o primeiro, os outros, capina, menino. Sai daqui que o menino ali está com a bazuca nos peitos, ali, né? Vai me dar um tiro ali, não vai dar certo, não. Amém? Ou seja, o que era Davi? Um jovem para matar um leão. Ora, um homem forte aqui, o leão engole ele bem ligeirinho. Não é não? Na força do braço. Mas no Espírito do Senhor, ele pegou e rasgou, foi o urso ao meio. Né? E é isso que nós temos que ver. Nós temos que nos ver quem nós somos em Deus. Eu tenho que me ver como Deus me vê. E eu vou te dizer, se Jesus pagou o preço da minha dívida, eu não devo nada a ninguém. Né? A gente tem que se ver assim, como Deus nos vê. Lógico, fazendo as ponderações que a palavra diz. Se a palavra fala que aquele que está andando em pecado tem pecado, tem pecado. Se eu disser que não temos pecado, eu faço mentiroso. Não é assim que diz em 1 João, capítulo 1? Ele diz, olha, se eu digo que não tenho pecado, andando em pecado, eu faço mentiroso e a verdade de Deus não está em mim. Não é isso. Entendeu? Não é você pecar e dizer que não tem pecado. Não. É você pecar, confessar o seu pecado, se arrepender e receber o perdão. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda, diga toda injustiça. Amém? Toda injustiça, toda área minha que não é justa. Amém? Quando eu confesso o meu pecado a Deus, deixo o poder de Deus se aperfeiçoando, o poder de Deus trabalhando naquela área, né? Acolhendo a palavra, não, eu não sou isso e não faço isso. Deus vai te dando aquela fortaleza por dentro. Né? Para isso, eu preciso o quê? Relar. Mais uma vez, eu volto para o começo. Diga relacionamento. Né? Se eu não tiver relacionamento com Deus, eu não vou exercitar as minhas faculdades espirituais. Achei lindo aqui no louvor quando começamos no santo. Tem que ser assim, irmãos, em todo lugar. O Senhor disse, olha, não vão me adorar naquele monte, nem em Jerusalém. Ele vai dizer que vocês vão me adorar onde? Em espírito, diga em espírito. E em verdade. E tu vive aonde, irmão? Tu vive na carne? Tu vive na carne, irmão? Não, diga, eu vivo no espírito. Amém? Habito dentro de um corpo, mas vivo no espírito. Você anda na carne? Não, eu ando no espírito. Quando eu digo isso, não estou dizendo que tu está como alma penada, não, entendeu? Estou dizendo que o que domina, o que essa carne vai fazer, não é ela quem define. O que define é o eu. Eu esmurro o meu corpo. Diga eu. Amém? Eu que nasceu de novo. Eu, porque quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Então diga eu, o Espírito. Amém? Pronto, eu, o Espírito. Dá para você entender, não dá? Dá para entender, irmãos. Então, eu, o Espírito, converso com o Espírito. Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu acho que vai ficar mais claro. Oh, aleluia! 2. Vamos ler aqui no 11. 2:11. Né? 1 Coríntios 2:11. Diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Amém? Ó a pergunta, presta atenção. Qual dos homens, quem é o homem que sabe a coisa do homem? Ou seja, eu de fora não posso saber a coisa do outro homem. É isso aqui que ele está dizendo. Mas tem alguém dentro de mim não, ou dele que sabe a coisa dele. Deu para entender qual é? Ou não? Sim ou não, povo? Bora, se anima. Antes de marcha na terra aqui, eu vou já buscar a Jacilda. Cadê ela? Está ali, já estou de olho, mirando nela aqui, marchando aqui até lá para buscar ela. Amém? A Bíblia diz assim, quem é o homem, eu vou melhorar, deixar na versão do Diego. Quem é o homem que sabe as coisas do outro homem? Né?
senão o espírito daquele homem que nele está. É isso aqui. Que ele está dizendo, quem é as coisas que sabe? Né? Ele diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito. Diga, o seu próprio espírito. Né? Que nele está. Ou seja, quem é que conhece as coisas minhas? Diga, o meu espírito. O espírito do homem. Existe o espírito do homem, o espírito de Deus, os anjos e os demônios. Ficou claro? Diga 4 espíritos. Tipos, né? Diga, vamos lá. Espírito de Deus, espírito do homem, anjos, demônios. Deu para entender? Você tem que ter um discernimento espiritual. Entender qual espírito está atuando. Então aqui ele está se referindo a um tipo de espírito. Que espírito é? O espírito do homem. Que é o verdadeiro eu. Diga eu. Ele está se referindo a mim. Né? A mim, no caso, você. Né? Que está lendo. Ele diz, olha, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem quando ele está? Na verdade, é uma pergunta retórica, né? Ou seja, a resposta já está aqui. Na verdade, ele está dando a resposta em forma de pergunta. Assim também, ou seja, do mesmo modo e da mesma maneira, né? Assim também as coisas de quem? De Deus. Ninguém as conhece, senão quem? Deus é carne? Não. Deus tem um corpo? Sim, tem. Jesus não tem corpo. Ficou claro? Deus preparou um corpo para Jesus. Hoje ele está em carne e ossos lá em cima. Por isso que ele pôde dizer, todo o poder e toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Porque os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, por conta do tempo, que Deus é aquele que fixa os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação do homem, antes de criar, Deus disse, por tanto tempo quem vai dominar essa terra é o homem, porque o homem é terreno. Diga, o homem é espírito, alma e corpo. Ele tem um espírito que pode se comunicar com o reino do espírito, espiritual, mas ele tem um corpo físico, que pode tocar as coisas físicas. Por isso que Deus confiou a terra aos homens. E é por isso que Jesus teve que vir em carne e ossos, para que ele pudesse vencer o mundo e dizer, tem de bom ânimo. Porque se eu venci o mundo está onde? A autoridade dele? Na minha mão. De quem o homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo. Porque o vencido torna-se escravo do vencedor. Pedro 2,19. 1 Pedro 2,19. Eu estou citando a Bíblia para vocês. Amém? O que ele diz? De quem o homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo. Se o homem é vencido pelo pecado, ele é escravo do pecado. Por isso que todo aquele que peca é escravo do pecado. E Jesus falava sobre isso. Né? Falando para os judeus nunca fomos escravos de ninguém. Ele disse, meu amigo, quem peca é escravo do pecado. Por quê? Porque quem peca é vencido pelo pecado. E quem é vencido pelo pecado torna-se escravo do vencedor. Mas eu tenho algo para dizer, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele ressuscita, ele diz, todo o poder, todo o poder e a autoridade foi me dada. E ele diz aonde? Nos céus e na terra. Amém? Céus e terra. Por que Jesus hoje pode interceder por você? E por que um santo ou qualquer outro homem ou mulher que já viveu nessa terra não pode? Porque ele não tem um corpo. Diga, ele não tem um corpo. Então quem morreu, ele não ressuscitou ainda. Ele está em espírito lá no Pará. Ele não tem parte com essa vida, nem autoridade sobre essa terra. Mas tem alguém que está em carne e ossos, à direita do Todo-Poderoso. Assentado, porque só se senta quem tem corpo. Ou tu acha que um espírito se senta? Um espírito dorme? Um espírito se cansa? Não. Por isso que o guarda de Israel nem cansa, nem dormita. Ficou claro? Está dando para pegar? Então ele se senta porque ele tem um corpo de carne e ossos. Então ele tem autoridade para interceder por aqueles que são tentados. Porque tentado como nós, ele foi, mas sem pecado. Então na área que ele foi tentado, ele é poderoso para socorrer cada um de nós. Diga, na área que ele foi tentado, ele é poderoso para nos socorrer. E ele vive para interceder por nós diante de Deus. Temos duas pessoas que intercedem. Nós temos o Espírito Santo, amém? Que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas temos também Jesus, que intercede também por nós.
Amém? Por quê? Porque Ele nos comprou com um alto preço, somos propriedade exclusiva dEle, chamado para as boas obras. Amém? Somos o seu corpo, a igreja. Amém? A sua herança. A sua herança. Prestaremos contas diante dEle. Amém? Então ele diz aqui, então porque qual dos homens conhece ou sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito? Ora, também, aí ele fala, assim também, da mesma maneira, quem conhece a Deus é o Espírito de Deus. Amém? Olha o que ele está dizendo, quem conhece as coisas do homem? Diga, o Espírito do homem. Quem conhece as coisas de Deus? O Espírito de Deus. Onde é que o Espírito de Deus mora? Hã? Aonde? Bora, rapaz, está clara? Diga em mim. Amém. Então, se Ele habita em mim, eu também posso conhecer as coisas de Deus. E Ele habita onde? Na minha carne? Não, no meu espírito. O meu espírito habita nesse corpo. Deu para entender? Mas Ele habita onde? No meu espírito. E Ele testifica diga com o meu espírito. Que somos o quê? Filhos de Deus. Né? Testificar com o Espírito é junto. Se eu ando com o seu Grijalva, eu estou indo para um lado dele para o outro? Eu estou indo contra ele? Eu estou indo aonde? Para o mesmo canto que ele vai. Então presta atenção, o Espírito Santo testifica diga com o meu Espírito. Amém? Significa o quê? Que o meu Espírito diz é o que o Espírito Santo fala. Deu para entender agora? Ora, se A, né, se A é igual a B, né? Então, tanto faz eu usar o A ou o B. Os dois são iguais. São coisas diferentes no sentido prático, assim, didático, mas são iguais. Como gêmeos. Deu para entender? Como gêmeos. Né? Amém, pô? Eita, glória! Estão dando para entender? Então, vamos seguir. Hoje é ensino. Que é pensando que eu machar de novo, né? Aleluia. Não, eu vou machar na palavra, aleluia. Né? Ele diz assim, ó. Ora, não temos recebido... É aqui? Não. É o 11, 12. Ora, não temos recebido o Espírito de quem? Do mundo. Outro Espírito, ele está falando, ó. Ó, ele falou sobre o Espírito Santo. Ele falou sobre o Espírito do homem, agora outro Espírito. Qual é o outro Espírito? Do mundo. Quem é esse Espírito do mundo? Diga assim, o Espírito que atua, influencia os filhos da desobediência. É o Espírito do anticristo, que nós todos aqui, né, ouvimos que vem e presentemente já está no mundo. Esse anticristo vai ser personificado numa pessoa só. Nós ouvimos que vai vir um anticristo. Ou aqui alguém sabe que não vai vir? Todo mundo sabe que vai vir um anticristo? Amém. Agora o seu espírito ou a atuação já está onde? Presentemente no mundo. Amém? Nós vemos lá fora se levantando contra a cruz, se levantando contra os valores de Deus, se levantando contra as coisas estabelecidas na palavra. A gente vê a perseguição com aqueles que pregam o evangelho. Né? Eles tentam destruir, calar, não pode dizer, não pode falar. Por quê? Porque o evangelho ainda é o poder de Deus. Para quê? Para salvação. Você matou o evangelho, Deus não se mexe. Deus se mexe pela palavra. Amém? Então eles querem calar as nossas ideias, né? Os nossos princípios e valores estabelecidos por Deus. Mas pregaremos o evangelho, quer pela vida ou pela morte, quer em paz ou em guerra, né? Quer aqui ou numa cadeia. Vamos pregar o evangelho. Paulo disse isso, né? Paulo já falou, rapaz, não tem cadeia que me prenda, né? Eu posso estar preso fisicamente, mas o evangelho ele corre velozmente. Né? Eu estou aqui preso, mas o evangelho, ó, me dá aí as cartas aí que eu vou escrever para negar. Né? E começava a escrever as cartas e pronto. Hoje a gente está lendo aqui, sendo edificados, né? Vários centenas de anos depois. Né? Ele fala aqui, ora, não temos recebido um espírito do mundo. Espírito do mundo, diabo e seus demônios. Ele diz, e sim o espírito que vem de quem? De Deus. Diga, espírito que vem de Deus. Outro espírito. Quem é esse espírito? O Espírito Santo. Ele diz, porque o Espírito Santo foi enviado para habitar em você.
Ele diz, para que conheçamos, diga, para que eu conheça o que de Deus eu recebi. De que forma? Diga, gratuitamente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Ou seja, para que ninguém se glorie diante de Deus, dizendo que fez isso ou deixou de fazer aquilo. Na verdade, é um presente a salvação. É uma obra realizada por Jesus, não por nós. Essa obra completa-se com o Espírito Santo em nós. E ele vai dizer aqui, ó, disto também falamos, ou seja, desse fato, desse fato de termos recebido, isso que vem de Deus, disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou seja, ele não pegou um livro da época e começou a explicar. Ele disse, não, ele disse, mas ensinadas pelo Espírito. O que é que ele está falando? Que o evangelho que ele recebeu, em outros trechos você vai poder ler, ele diz, olha, eu não recebi de homem nenhum. Ele não recebeu de homem nenhum. De fato, quando Deus chama Paulo, ele diz, para isso te apareci, para te constituir ministro. Ele diz, eu vou te mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome. E ele diz mais, eu vou te mostrar coisas agora e outras pelas quais eu te aparecerei ainda. Ou seja, quem é que passou o evangelho para Paulo? O Espírito Santo. Amém? Jesus, o próprio Jesus aparecia para Paulo e dizia, escreve aí, eu vou te dar uma aula aí. Vou te dar uma aula sobre isso. É por isso que você vê Pedro andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus fisicamente. Paulo veio depois. Jesus já não estava mais na terra. Mas você vê Pedro, falando que Paulo tinha uma sabedoria dada por Deus, coisas que nem sempre eram fáceis de explicar, porque tinha sido dada uma sabedoria, como está escrito em todas as suas cartas, ou epístolas. Significa que Pedro lia o que Paulo dizia, porque Paulo é uma referência. Amém? O que ele dizia ensinado pelo Espírito. Ele está dizendo aqui, ó, o que eu digo, o evangelho que eu estou passando para vocês, eu não recebi de homem nenhum. Eu recebi mediante revelação do Espírito de Deus. E ele diz, olha, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus. E como é que a gente faz quando recebe coisas de Deus? Ele diz, confere coisas espirituais com espirituais. Porque o que é espiritual se discerne espiritualmente. E os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Porque é esse que o Pai procura. O Pai não está procurando um cara que faça as coisas só fisicamente. Não, fisicamente é uma ilustração das verdades depositadas dentro do meu espírito. Amém? Ou seja, é um manifestar exterior para qualquer homem ver um fruto, um resultado externo. Aí ele fala, ora, o homem natural, ou seja, aqui ele está dando uma qualificação de um tipo de homem, Eu não vou me estender mais, mas eu vou ler aqui, vamos lá. Existem 3 tipos de homem: natural, espiritual e carnal. Diga, vamos lá? Natural. Pronto, quem são esses? O homem natural é o homem que não recebeu Jesus, é o famoso ímpio. Amém? Aquele que não nasceu de novo. Ele é um homem carnal, porque ele é guiado, ou melhor, ele é natural. Ele é guiado pela natureza carnal, pela carne normal. O homem carnal é aquele que recebeu Jesus, mas ainda é guiado pela carne. E o homem espiritual é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, é o homem que a gente poderia chamar de amadurecido em Cristo. Tá? E ele diz, olha, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Ou seja, o homem lá fora, ele vê as coisas espirituais, os moveres, às vezes eu orando em línguas, vai dizer, rapaz, esse bicho está doido, falando uma língua real lá. Tá, que bicho estranho é esse. Ele vai dizer, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por quê? Porque é louco, o bicho é doido. Está aqui, ó, escrito. Porque são loucura para ele. Ele é além da imaginação dele. As coisas espirituais se discernem o quê? Espiritualmente. Aí ele diz, e ele não pode entender, porque ele não pode entender, ele, rapaz, não quero nem mexer com isso. Elas se discernem, se entendem espiritualmente. 15. O homem espiritual, que é aquele que nasceu de novo e amadurecido em Cristo,
ele julga todas as coisas. Amém? Lembra que eu falei que um rei faz o quê, pessoal? Ele julga. Você é reino e sacerdócio de Deus. Você tem que julgar as coisas, saber se vem de Deus ou não. Você tem que conferir coisas espirituais com espirituais. Você tem que ponderar, discernir aquilo que chega para ti. Tu vai ter que buscar, inquirir, né, dentro do Espírito de Deus. Deus, o que é isso? Isso é de Deus? Não é? Como é que está funcionando esse negócio? E Deus vai te guiar. Diga assim, porque nem o louco erraria o caminho. Amém? Nem o louco erraria o caminho. Porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que ele não é julgado? Porque ele não dá para entender o que ele faz. É coisa de Deus. Né? Porque quem conheceu a mente do Senhor para instruir a Deus? Ele diz, né? Lógico que ninguém conheceu a mente do Senhor para instruí-lo. Mas uma coisa é certa. Aquele que tem o Espírito de Deus, tem a mente de Cristo. Ficou claro? Ele diz, olha, nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Diga a mente. A forma de pensar, diga a forma de pensar. Você pode perguntar, pastor, como é que isso funciona? Pela palavra. O Evangelho revela a vontade de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela vai renovar a minha mente. E aí sim, eu vou viver o melhor de Deus em toda área, em cada circunstância. Para isso foi me designado um Espírito, que é o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus só tem uma missão, me guiar pela verdade. Esse guiar aqui é pegar pela mão e conduzir. Amém? Não podemos deixar a gente criar os nossos caminhos e chamar o Espírito Santo para ajudar. Não. Amém? A gente vê os planos de Deus, revelados pelo Espírito, de Espírito para Espírito, e aí a gente flui, coopera com Deus. Diga, coopera. Amém? Opera junto. Cooperar é operar junto. De Deus nós somos cooperadores. Lavoura de Deus sois vós. Cada um de vocês que estão aqui. Amém? Então, Deus é o principal trabalhador na vida de cada um de nós. Deus é aquele que está trabalhando na vida da gente. Cortando arestas, apontando, aprumando os joelhos, e por aí vai. Mas uma coisa é certa, eu tenho que deixar ele fazer. Eu posso impedir? Posso. Né? Por quê? Porque eu tenho o direito de rejeitar a Deus. Mas aquele que o nega, ele também o negará. Aquele que o aceita, ele também vai testemunhar sobre ele perante o Pai. E isso é uma escolha de cada um que está aqui. Amém? Você pode escolher hoje rejeitar a palavra, rejeitar a Deus, né? E ir para o mundo. Pode. Você pode. Pode no sentido não que deve, mas que há essa possibilidade. Né? Tem pessoas que negam a Jesus. Mas se você aceita a Cristo, né, você vai ter vida e vida em abundância. Vai ter uma morada para ti. Amém? De fato, tu é a morada. Neles habitarei, né? Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Amém? Nós somos um edifício de Deus. Edifício de Deus sois vós. Assim que a Bíblia diz. Vocês são um edifício. Né? Vocês é a morada do Altíssimo. Então Deus fala da onde Ele está. Da onde é que Ele está? Dentro de cada um. Então, se eu falo debaixo do mover do Espírito Santo, o Espírito Santo que está em você vai testificar. Porque Ele me guia por todas as coisas. Amém? Eu não estou dizendo se eu disser algo que você não goste, a tua mente estribuchar, a tua carne estribuchar. Não, estou falando o teu espírito. Amém? E o Espírito de Deus testificar. Ele guia pela verdade, ou testifica. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E ele diz o que é cada uma dessas coisas, né? Do pecado, ele vai dizer por que não sei o quê. Do juízo, ele vai falando. Senão eu vou me estender demais. O povo tão calado, meditando, não sei se é sono, né? Ou estão acolhendo, né? Não sei. Mas isso vai definir como você vai sair daqui. Amém? Na hora da angústia, da tribulação, Deus é o socorro bem presente. E o que é Deus? É a sua palavra. Amém? Então, esse é o teu socorro bem presente.
Na hora você vai ter um depósito para abrir a boca e falar contra o diabo, para dizer cala-te e sai. Isso é uma arma. A arma de ataque, arma de defesa. Armas defensivas, armas ofensivas. Né? As principais, tem várias, né? Porque uma armadura lá foi descrita em Efésios capítulo 6. Quanto ao mais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? E ele fala que nós devemos resistir firmes no dia mal, tomando toda a armadura de Deus. Ele não diz só um pedaço. Aí ele fala sobre um capacete, uma couraça, um cinto, umas sandálias, um escudo e uma espada. A espada é do Espírito. E ele diz no final, a palavra de Deus. Ele diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então, quer atacar, tem que aprender a usar a palavra. Né? Pega lá a tentação de Jesus no deserto e você vai ver como ele atacou o diabo. O diabo falava um negócio, ele está escrito. Também está escrito. É assim que diz. E ele, capina, menino aí, dá certo não. Espada no lombo, né? Amém? Vamos ficar de pé, povo. Aleluia! Deus é bom. Amados, quem estava aqui semana passada, levanta a mão para mim, por favor. Muita gente, né? Gostaram? Conferência no Profundo foi boa? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então olhem para cá, que eu quero mostrar para vocês um negócio, que eu acho que vocês vão gostar. Prestem atenção. Olha, quem está chegando aí, já está marcado. Brian Britton, amém? Um avivalista dos Estados Unidos está vindo aí para nós. Aleluia! Ministrar nossas vidas. Tem um porém, vai ser uma terça e uma quarta-feira. Faz o teu sacrifício, te vira, né? Te doa muito e Deus vai fazer muito. Terça e quarta, dia 5 e 6, né, de outubro, agora, daqui a 2 semanas. Né? Ele vai estar conosco. Quem gostou da semana passada, o negócio está evoluindo. Cada vez mais, né? Ele só tinha vaga essa data e eu disse, ora, mas quero lá saber essa semana. Venha para cá. Foi uma direção específica de Deus. Foi específico. Bem especial. A Maria sabe. Não foi lá e eu, rapaz, aquela brisa, irmão. O guiar do Espírito Santo. Aquela voz mansa e tranquila, né? E eu, rapaz, eu vou trazer esse cara. Aquele negócio. Aí eu, beleza, falei com ele, demorou uns dias. A primeira vez ele respondeu rápido, mas foi meio assim, muito ocupado. Está indo para igrejas muito... Todo dia ele prega em igrejas grandes. Para ter ideia, ele está indo para um congresso em Fortaleza com a Ludmila Ferber, numa igreja chamada 100% Trigo. É uma igreja gigante, né? E eu disse, não, mas eu sei quem me falou. Aí saí falando para um, para outro, eu disse, ei, ele está trazendo o fulano. Vai trazer o fulano, estou esperando essa confirmação. Deu certo, ele não me respondeu. Respondeu, não, mas vai dar certo. Né? Porque dentro de mim, Deus já tinha dado o sim e o amém. Né? Deus já tinha dado o sim e o amém. Tem um mover sobrenatural. Vão ser 2 dias de grande poder e glória. Amém? Então, já começa a criar expectativa. Amém? Fica com expectativa. Está ouvindo, Jacilda, para a gente marchar juntos. Vou dar o braço assim para ti, e tu vem, mas... Vamos marchar na terra, nós dois. Orando em outras línguas. Hã? Não, a Fatia é intérprete. Já temos um intérprete. Cadê ela? Cadê a intérprete? A intérprete. A Lisandra também, são 2. Amém? Então, com expectativa, vai ser poderoso. Diga aí, ser poderoso. Quero que você estenda a mão para cá. Vamos logo declarar aqui no Espírito, amém? Isso aqui é um ato espiritual, irmão. Diga assim, essa conferência será sobrenatural. Diga assim, o Senhor vai usar o Brian com grande poder e glória, e nós sairemos aqui cheios, transbordando. Diga assim, tem gente que vai ser carregado. Eita glória! Amém? Diga em nome de Jesus. Deus vai trazer as pessoas que devem vir. E serão dias poderosos. Né? Dias poderosos. Para a honra e a glória do Senhor. Pastor, paga alguma coisa? Não.
mas venha ofertar. Venha preparado para ofertar. A gente tem que criar essa cultura. Se ele nos serve com bênçãos espirituais, nós vamos servir ele com bênçãos materiais. O cara deixou lá na casa dele, a igreja dele lá nos Estados Unidos, para vir para servir aqui no Brasil, temos que honrar, irmão. Honra, princípio de honra. Honra ao Senhor. Vou honrar a vida dele. Vamos dar oferta boa. Ele vai sair daqui impressionado. Rapaz, essa igreja me deu tanta coisa que supriu todas as minhas necessidades. Né? Um testemunho para vocês bom. O Elieudo mandou um abraço para cada um de vocês. Ficou maravilhado com a oferta de amor que a gente levantou. Maravilhado mesmo. Ele disse, rapaz, que coisa tremenda. Era tudo aquilo que a gente estava precisando. Olha que coisa boa ser usado por Deus. Ele já está em Portugal, né? Vai passar em 14 dias lá para depois ir para a Inglaterra de novo, é onde ele tem a igreja. Precisa de um período de quarentena. Mas coisa boa é saber que nós ajudamos ele a impulsionar ele para lá. Né? E a gente vai trabalhando como um corpo. Amém? A gente investe naquilo que a gente considera precioso. Tem pessoas que acham precioso carros, casas, né, pulseiras, bolsa. Tem gente que dá uma fortuna em bolsa, em óculos, em tudo. Amado, a gente tem que trabalhar não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna. O que vocês estão fazendo, semeando no Espírito, na vida dessas pessoas, vocês vão colher sobrenaturalmente sobre a casa de vocês. Amém? Ficou claro? Já que eu falei de oferta, né? Vamos honrar o Senhor também com as nossas ofertas. Pega aí na mão, né? Eu já tinha esquecido, tu acredita? Tinha esquecido. Eu já ia encerrar, por isso que eu fico de pé, né, cara? Porque eu já vou, né? Amém? Eu me propus hoje até a pregar sobre isso, né? A pregar sobre oferta, mas dentro de mim começou a vir uma inclinação, eu disse, eu vou nadar aqui no fluxo, eu não vou contra não, né? Mas faço ir assim que... Então veio uma unção de ensino. Ei, galera, calado. Vocês estão vendo a mensagem funcionando? Está no meio da pregação? Então, bico fechado, tudinho. Está me passando vergonha, estou mesmo. Amém? Diga assim, a palavra vem em primeiro lugar. Amém? É assim mesmo. Está ouvindo, Arthur? Tu também, Heitor. Tu não está para estar rindo, não. Não, está errado. Diz quem deu ouvidos. Tudinho está errado. Todos três. Amém? É assim o sistema. Tu também estás no meio, Davi? Ah, não, né? Temos que ter a reverência, irmão, do que está acontecendo. Né? Tem que estar no ponto, todo mundo. Amém? Ah, humilhou o meu menino. Deixa, não, ele te humilha depois. O menino está se aprendendo. Não se chateia, não. É para crescimento. Diga crescimento. Né? Vamos crescer no temor do Senhor. Diga, eu vou crescer. Diga, eu vou crescer no temor do Senhor. Aleluia. Amém. Amém? Oh, glória. Vamos ofertar com alegria ao Senhor. Eu vou colocar aqui uma canção. A gente vai louvando a Deus. Aleluia. Comece a adorar e oferte a Deus. Aleluia. Essa música é tremenda. Vamos lá. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Oh, glória. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha.
nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Levante sua voz. Nos tornamos. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Quem tem fome? Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Vai. Pode vir queimar. Aleluia, aleluia, eu estendo as mãos para cá. Oh, aleluia. Oh, Pai, Pai, obrigado ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por que momento maravilhoso, ó Pai. O povo te honrando, ó Pai, nos dízimos e ofertas. Oh, meu Pai, obrigado ao Senhor. Pai, nós declaramos aqui, Senhor, as portas do céu, ó Pai, abertas para Ele, ó Pai. E toda a chuva de bênção, ó Pai, na vida dos teus filhos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos o devorador. Amém. Na vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram, dos que ofertaram e daqueles, ó Pai, que ainda vão colher esse entendimento, ó Pai, dos dízimos e ofertas. Senhor, abençoa, Pai, a vida de cada um. Multiplica, Pai, a semente, Pai. Amém. A 30, a 60 e a 100 por um, Senhor. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém, povo? Quantos foram edificados? Amém? Oh, glória. Tem mais alguma coisa para fazer, Maria? Cadê ela? E é? Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus e quer fazer hoje? Bora? Amém. Venha. Depois de 3 dias Eita, glória. você ainda tem fome. Tem que ter salvação, né? Sem exceções, Foi guiada a varoa. tem lenha. Ele pode vir mesmo. Tem mais alguém no nosso meio aí? Tem mais alguém? Todos sarados? Tem que confessar publicamente, irmão. Eita, glória! Eu sei. Vem pra cá pra vocês verem. Vem pra cá, assim. Pascoal, Michele, vem pra cá. Rodrigo, Priscila. Vou fazendo uma volta aqui ao redor deles aqui. Tayan, Lisandra. Vem Janilson, Rose. Amém? Quero que vocês orem por eles aqui. Faça uma volta aqui pra gente orar por eles. Amém? Oh, aleluia. Amém, povo? Oh, glória. Pai, em nome de Jesus. Pai, dentro do coração deles está ardendo um desejo. Um desejo, Pai, de te servir, de te buscar. E, Senhor, nós impomos as mãos sobre eles. Pai, eu sei, Pai, que o Teu Santo Espírito, Pai, Ele vem sobre eles agora de forma sobrenatural. Começa a envolvê-los agora. Koshama, Rachara, Calabaia. E agora, Pai, começa a vir
de forma sobrenatural, Senhor. E uma voz começa a brotar de dentro do espírito deles. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo, porque eles vão ter essa ação sobrenatural de dentro para fora. E eles começam agora, Pai, a receber o dom do céu, a serem renovados espiritualmente. A boca deles agora começa a balbuciar. Pai, em nome de Jesus, eles vão começar agora, Pai, a serem cheios da Tua presença, cheios do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos pela vida deles. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor convenceu os corações deles. Então eu declaro, Pai, agora firmeza nos pés. Eu declaro, Pai, eles correndo e não se cansando. Pai, eu declaro eles correndo e não se fatigando. Pai, eu declaro em nome de Jesus sobre eles intimidade com Deus. Os melhores dias para frente e não para trás. Os melhores dias para frente e não para trás. É isso que eu declaro sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai cortando agora toda amizade improdutiva da vida deles. Todo relacionamento que não vem de Deus. Pai, em nome de Jesus, sobrenaturalmente, eu declaro agora eles sendo blindados. Senhor, no nome de Jesus, constrange eles nesse aspecto sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abracem eles. Aleluia. Da glória, aleluia. Amém, povo. Deus é bom. Diga, Deus é bom. Oh, aleluia. Deus é bom. Amém? Abra a mão assim que a gente está encerrando. Oh, glória. Oh, rabassuricalabaia. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado por a tua palavra. Obrigado por essas vidas. O céu festeja contigo. Dança. Calashou tarabassuia. Pai, em nome de Jesus, os anjos celebrando. Porque, Pai, o Senhor se alegra. No céu há festa. Agora, nesse exato momento. Oh, glória. Pai, obrigado por esse culto precioso e poderoso. Nos leva debaixo da tua mão poderosa. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e a coinonia com o Espírito Santo sejam com todos. Nos leva, Pai, protegidos, guardados para a tua honra e a tua glória. Amém? Sejam edificados pela prática da palavra. Dê um abraço em 2 ou 3 pessoas. Amém? Aleluia.